Então tá. Boa noite. Hoje eu vou ficar de balcão aqui. Essa semana, infelizmente, né, tivemos uma grande perda. Um grande violonista que já começa uma carreira muito brilhante nos anos 60, mas para ser mais exato, no ano de 64, o Sebastião Tapajós, é um músico lá de Santarém. Na verdade ele era do interior, mas a vida dele ele monta em Santarém, e um músico do Pará, né, uma coisa, né, meio impressionante. Ele nas várias falas, né, que ele nas entrevistas, tudo, né, que ele sempre vai relatar, e ele conta, aliás, ele ressalta isso, né? Pô, eu, um músico do Pará. Do Pará, ele ia mais para a Alemanha do que para Rio de Janeiro, para outros lugares, né? Ia para a Espanha. E em 64 ele ganhou uma bolsa para estudar, né, no exterior. E ele já voltou já era um músico muito virtuoso, mas acredito que por conta dessas viagens ele fez um contato com violonistas e músicos, né, de outras praias, né? Opa. E ele foi absorvendo tudo isso, mas nunca perdendo a raiz, né, a maçonense que ele tem, é uma coisa sempre muito forte. Então vocês vão ver, eu selecionei tem muitos áudios, né? E selecionei alguns assim, que eu considero sempre a escolha acaba sendo uma coisa meio subjetiva, né? Mas eu procurei colocar em relação a ritmos que ele vai trabalhar e formações instrumentais. Então, é algo sempre muito forte, que vai estar presente o carimbó, a coisa própria do norte, nordeste, né? E, claro, a influência do samba e do choro também. Então, assim que ele retorna da Europa, no ano 66 ali, ele ficou praticamente 2 anos mesmo lá, né? Ele assume uma cadeira no conservatório lá de violão clássico, que é bastante conceituado. Então, né, só deixa eu retomar, assim, vamos lembrar que, para nós, assim, é uma coisa tão distante, Pará, né? Vamos lembrar que lá é que começa a indústria fonográfica no Brasil, né? Quando a gente fez as aulas lá sobre o Fred Finger, né? É lá que começa a grande chegada do Fred Finger, e de lá é que ele tem todos o planejamento, né, em relação a como que vai se processar as gravações no Brasil, que ele queria gravar música brasileira. Lá ele reforça muito isso. Então tem uma história, não é uma coisa do nada, assim, não é um lugar do nada, né? É um lugar já bastante importante. E já nos anos 60, a gente vai ter alguns períodos, não necessariamente por décadas, né? Década de 60, 50, mas ele vai ter uns períodos muito, muito de influência inicialmente, mas essa influência dançante, né? Do carimbó, que se mistura meio com salsa, que é aquela coisa meio de antecipada, né? De uma figura rítmica, né? E aí eu seleciono. Bom, ele vai passar, depois ele vai para o Rio. Na realidade, ele fica uns 2 anos só nesse conservatório, porque logo em seguida ele vai para o Rio. Mas ele volta para Santarém, tá? Então, hoje eu vou trabalhar muito com alguns discos, né? Ele tem algo em torno de 46 discos, sendo que o início da carreira dele, a grande maior parte, né, assim como vários outros músicos, é gravado no exterior e só lançado no exterior. Vários músicos, assim, exemplo, né, a gente vai ter muita coisa do Tom Jobim, do Vinícius, que só estão lançados no exterior. Gilberto Gismonti, né, o próprio o Hermeto até não, porque o Hermeto mas tem também coisa. Mas essa coisa da Europa vai ser uma grande fonte aí, um grande reservatório da música brasileira. E aqui são os primeiros discos, exatamente os 3 primeiros discos dele, né? E eu selecionei aqui esse de 63, Sebastião Tapajós e seu conjunto. Então, é uma coisa bem mais dançante, assim. Vamos dar uma olhada, coisa muito de sopro, de guitarra mesmo, né? Violão.
Vamos dar uma escutada aqui, não sei como é que tá o áudio. Então, tem muito não, um baile, né? E aqui não sei se dá para olhar aí na capa do disco, mas eu chamar a atenção porque o pai do nosso querido Nuran é lá da região, né? Ele é de lá mesmo, né? De Santarém mesmo? Creio que sim. E ele sempre manda já várias coisas de lá, né? De Santarém, pai do Nuran, Nelson. E ele sempre fala dos mocorongos, né? E aqui é o grupo, né? Baile dos Estudantes, o primeiro disco ali é Os Mocorongos. Conjunto Estudantil de Belém do Pará. Então, as referências, isso eu acho muito legal, porque as referências são muito regionais, né? Mas a coisa, com a ida dele para o exterior, quando retoma ao Brasil, toma uma cara nacional, né? Isso que é bem interessante. E aí eu selecionei aqui dos anos 70, nos anos 60 ele tem outras gravações, né? Nos anos 70, que aí tem essa parceria com o Pedro dos Santos, que é um percussionista, multi-instrumentista, que é muito bom, porque é uma coisa muito local, uma coisa muito da mata, assim mesmo, sabe? E eu selecionei esse Munganda. Eu esqueci, eu ia ver o que era Munganda, esqueci. Noran, sabe o que é Munganda? Vai ficar devendo. Então, vamos ver esse disco aqui de Sebastião Tapajós e o Pedro dos Santos. Essa parceria vai durar muito tempo, tá? Com o Pedro dos Santos. Oxalá, o batalá, orixalá, ele aqui, ele acolá. Oxalá, o batalá, orixalá, ele aqui, ele acolá. Em qualquer lugar, seja onde for, ele está em todo altar.
eu sou ele em todo amor. Em qualquer lugar, seja onde for, ele está em todo altar. Eu sou ele. Desculpa, toquei sem querer aqui no. Aqui no... Ele cantando? Não, é o Pedro Santos. É o Pedro Santos cantando. Não sei o que aconteceu aqui agora. Em qualquer lugar, seja onde for, ele está em todo altar. Eu sou ele em todo amor. Em qualquer lugar, seja onde for, ele está em todo altar. Eu sou ele em todo amor. Oxalá, Obatalá, Orixalá, ele aqui, ele acolá. Oxalá, Obatalá, Orixalá, ele aqui, ele acolá. Em qualquer lugar, seja onde. Então, o tipo de letra e a própria interpretação dele cai a muitos anos 70, que a gente vai ter vários artistas, né, nessa linha, que não só no Brasil, né, tipo Sérgio Mendes, quem mais? Bom, o próprio Tom Zé, outros compositores e intérpretes, que é uma linha muito parecida, uma linha bem anos 70, assim, né? Um pouco de Jorge Benjor também. Lembra até o próprio Jorge Benjor. E aqui, só a título, né, de mostrar a formação clássica, né? Ele gravou toda a obra de violão do Villa-Lobos, né? Gente, tá... E aqui vocês só um estudo romântico que ele gravou nesse disco de 73. Sebastião Tapajós é um cara, ele é desse tamanhozinho assim, alemão, muito paraense, né? Que são
reforçadinho, cara, a mão, assim, uma mão pequenininha, curtinha, gordinha, cara. E quer conhecer. E, cara, mas é impressionante essa leveza, ao mesmo tempo que ele fazia aquelas ondas muito loucas, uma leveza na interpretação dos clássicos, assim, sabe, de violão solo, limpíssimo, né? Limpíssimo, né? E ao mesmo tempo fazia toda a swingueira do mundo, né? Tipo, esse disco aqui é um disco muito legal, que ele foi para com o Paulinho da Viola, com a Maria Bethânia. A Maria Bethânia, na época, se apresentava muito com aquele trio, o Terra Trio, eu ia falar trio Terra, um Terra Trio, e eles juntaram essa galera para fazer uma turnê na Europa, né? Então, Paulinho da Viola, Maria Bethânia, Sebastião Tapajós, e esse o Pedro Santos, né? Pedro Santos, que é esse... Então, é meio que cada um levou seu grupo, só o Paulinho da Viola que foi acompanhado pela galera inteira, né? E eles ficaram na Alemanha, etc e tal. Então, aqui é um trechinho do vídeo deles na Alemanha. Tá? E depois eu tenho um áudio, porque eles gravaram no ano seguinte, gravaram um disco mesmo, essa Bossa Nova, Bossa Nova. Chama Bossa Nova, não tem nada de Bossa Nova. Also jetzt das gleiche Stück Madrugada nochmal mit Madrugada com todos. Und er macht, wenn er reinkommt, macht er dieses Tristeza. Das ist für ihn auch ein besserer Einstieg. Weil die Leute sofort, Tá bom, olha, Paulinho da Viola schreibt, komponiert, singt. In Rio so populär wie hier Udo Jürgens und Gerd Müller zusammen. Quem sou eu pra esquecer o que passei no tempo em que andei com você no coração? Quem sou eu? Quem sou eu pra viver sem madrugada? Quem sou eu pra viver sem violão? Quem sou eu pra esquecer o que passei no tempo em que andei com você? Essa é um samba aqui. Quem sou eu pra viver sem madrugada? Quem sou eu pra viver sem violão? Quem sou eu pra esquecer o que passei no tempo em que andei com você no coração? Quem sou eu? Quem sou eu pra viver sem madrugada? Quem sou eu pra viver sem violão? Quem sou eu pra esquecer o que passei no tempo em que andei com você no coração? Era grande meu sofrer, mas eu amava. Arranjei um sertanejo e um violão que me ajudava a cantar os versos que fiz pra você. Posso até dizer que eu era mais feliz, mas depois do seu amor estou marcado. Sem viola e madrugada eu não vi sossegado. Quem sou eu? Quem sou eu pra viver sem madrugada? Quem sou eu pra viver sem violão? Quem sou eu pra esquecer o que passei no tempo em que andei com você no coração? Quem sou eu? Quem sou eu pra... Problemas. Coisa muito percussiva, né? Muito brazucão. Nessa época, aí, final dos anos 60, início dos anos 70, lá no exterior, tudo era bossa nova, né? Então, levava um show de samba, de coisa da Amazônia e tal, mas é bossa nova. Bossa nova. E esse disco aqui, Guitarra Fantástica, bom, ele tem vários discos, sei lá, premiados, contemplados com prêmio e tal, né? Esse da Guitarra Fantástica aqui é muito legal. Putz, não botei o nome da música. Tá, desculpa, Sebastião. Eu deixei faixa 10 ali, que são coisas para eu depois botar o nome. Bom, esse disco ele teve... Foi esse disco? Não, foi o outro, é Violão e Amigos, né? Que teve o nome Guitarra e Amigos, depois Violão e Amigos. Esse disco é de 73. Foi gravado na Alemanha. Foi quase meio que uma continuação depois daquela turnê lá, ele volta para lá. Depois ele vai dizer quanto tempo que ele passa nessas idas e vindas para a Alemanha. Bom, então aí já vem para escalar nordestina, né?
Toda em uma corda. As pessoas, né, aquele instrumento que é isso, um cacheta, alguma coisa. Cara, parece assim, se a gente acompanha só aquela batida, porra, não, como é que esse negócio tá dando certo? Porque um cara tá batendo assim, tá enrolando a maior coisa espacial, assim, do outro lado. Né? É uma sapera. Ô, Geraldo, conforme o Google, a música chama Visões no Nordeste. Visões do Nordeste. É, porque tem um disco chamado Visões do Nordeste. Tem o disco aqui com essa lista de música, essa é a número 10. Ah, tá. Essa música Mas- aí parece muito sobre Tinta Fivelado também, né? Tinta Fivelado, né? Ah, sim, sim. É coisa nordestina, né? Coisa nordestina. Mas é porque essa aí os dois estilos não, duas formatos de música nordestina, muito é isso, né? Um acorde com sétima segurando ali, e tem outro que é em acorde menor, assim, né? E é porque tem uma notinha ali que faz uma diferença, assim. Então a gente vai ter um monte de música assim. E é só um violão aí? Uhum. Jura? É. Segundo consta. É fantástico, né? Grande fatia. Então, aqui são outros discos que eu selecionei, mas olha a quantidade de discos que ele vai lançando, né? Não botei tudo, né? Botei mais por conta de... Isso é tirado do próprio site do Sebastião Tapajós, então, né, são coisas relevantes, né? Vários discos relevantes. Esse Guitarra e Amigos, que é violão e amigos, que faria a capa também, é um disco bem legal, porque daí tem o Hermeto, tem muita coisa com o Hermeto, o próprio Paulo Moura, né?
E aqui vai estar uma relação também que vai de longa data, que é com o Maurício Inhorn, né? Que é o da harmônica, que marca muito assim, também essa... Bom, o Maurício Inhorn já tem um trabalho montado, assim, mas eu acho que na música instrumental, assim, eu gosto muito dessa parceria do Tapajós com o Maurício Inhorn. E bom, daí vai ter outras passagens depois, que é o Zimbo Trio, né? E aí eu selecionei do disco Xingu, que esse disco foi outro disco premiado, né? Que é a faixa 11. Gente, que lamentável. Você não sabe como me dói no coração uma coisa dessa, de eu deixar assim, cara. Vamos resolver isso. Tá. Então tá, Xingu. Então não vai se assustar. Eu já boto aqui, mano. Não, é Luz Negra. Aqui a gente está entrando nos anos 80, daí. Anos 80, com o Zimbo Trio, bom, já é uma outra formação. Bom, voltando. Essa pegada de violão aqui, ó, já está uma onda muito similar ao que se praticava com o Baden, né? Com a galera do Baden Powell e tal. É uma pegada já que tem essa coisa afro também, né? Mas vê que é bem diferente do começo da carreira dele, que ele já tinha uma coisa um pouco mais
do norte mesmo, né? Aquela coisa meio caribenha, meio... Passou por todos os estilos. Passa por tudo, passa por tudo. E esse discozinho do trio também é muito bom, assim, eu acho que é um período do auge, assim, embora o Zimbo Trio é um grupo já bastante, né, caminhado, eu gosto muito dessa época aqui do Zimbo Trio, na realidade dos anos 70, anos 80, Zimbo Trio, e lembrando que, né, foi em 66, 67, aí gravou com o Jacó, né, com o Jacó e com a Elisete Cardoso, mas era uma outra praia ainda. O Zimbo Trio tem uma característica muito instrumental, assim, mais de vanguarda, nos anos 70 para anos 80. E aqui eu selecionei o Dança. Esse foi meu primeiro disco do Sebastião Tapajós. Tem ele ali. Tá bonzinho ainda. Aqui, esse disco do Mário Senhora, e aí é o Arismar do Espírito Santo, né, o baixista, né, junto, cara, esse disco também é muito bom. Eu botei esse, o Lojoá é eu diria que é quase um choro, não tem bem estrutura de choro, mas tem uma ótima ideia do choro, que é uma composição do Tapajós mesmo.
improvisação né, dessa galera, o Maurício Senhor, né, e com o jeito de improvisação dele muito brasileiro, assim, né? Tanga! E eu tenho um discípulo dele, né, que é o Gabriel, né, Gabriel Gross, né, que é impressionante, assim, o modo de improvisação, assim, muito parecido, assim, quando eu digo improvisação, é uma característica, assim, eu ponho em cima da ideia, bem da harmonia, da melodia, sem muita loucuragem, assim, né? Claro, eu estou falando principalmente do Mauro Senhor. Depende sempre com quem você está tocando, né? Mas eu acho muito bom esse trabalho aqui. E esse disco que eu selecionei aqui, é o meu segundo disco, Sebastião Tapajós, tem. Bom, ele vai continuar gravando muita coisa com... Daí é que tem esse disco específico chamado Visões do Nordeste, por isso que tem que ver depois ali essas referências ali, né? Se a música aquela lá era Visões do Nordeste. Eu tenho até capa do disco Visões do Nordeste, capa verde, assim. Bom, aqui tá mais destacando assim a interpretação dele do Villa-Lobos e outros discos, né? E essa aqui é um outro duo também que vai dar uma outra característica. O Gil Superazeta é um pianista uruguaio, né, que mora desde sempre, Tanga, que mora desde sempre no Brasil, né? E esse disco, só para fazer um paralelo, é a mesma época que tem um duo também acontecendo no Brasil, que é César Camargo Mariano e Edelmiro. Esses dois discos, eu fui no mesmo dia, comprei os dois discos na loja, são os marcos, assim, em relação ao violão brasileiro, na interpretação de o que se chamaria, né, de Jazz Brasil, né? Mas que é da música brasileira instrumental. São as duas grandes referências. Aliás, recomendo para vocês esse disco e o disco Samambaia, do César Camargo Mariano e Edelmiro. Assim, para quem gosta de música brasileira instrumental, essas referências. E é que como a gente trabalha em choro, tem a interpretação do Pedacinhos do Céu. Claro.
vê que a levada, ele mantém a levada, né? Esse é o meu terceiro disco do Tapajós. Foi muito bom. E esse é meio inusitado, né? Que é o Altamiro Carrilho no meio, uma galera que é uma outra onda. O Altamiro sempre, né? Sempre trabalhou realmente na coisa do choro, não em grupos de música instrumental diversificados, né? Mas é muito bonito esse disco aqui. Daí ele junta os dois parceiros, que é o Peranzeta, do piano, o Maurice Senhor, da harmônica, e o Altamiro Carrilho. Fica muito legal. Então, aqui eu botei o Tico-Tico, né? Tico-Tico no Fubá, desse disco Encontro de Solistas.
harmonia, cara, a harmonização. É. Aí que eu selecionei, na verdade, meio que aleatório mesmo, para mostrar alguma imagem dele tocando, né? Isso aqui é de uma entrevista. Bom, tem vários documentários, pequenas entrevistas. Pô, eu não achei nada muito legal, não. Mas ele tocando. Ah, não. Deve ser uma chamada. Em 64, princípio de 60, viajei para a Europa, do norte do Brasil. Viajei para a Europa, fiquei praticamente 2 anos. Aí em 66 que eu voltei, comecei a lecionar em Belém, aí tive uma viagem para a América do Norte, de lá do Pará. O cara me assistiu no teatro, mas se for contar essa história, tu já viu, né, bicho? Em 67 resolvi mudar para o Rio, aí já foram os caminhos de Europa, mais Alemanha e tal, né? Mais país desenvolvido mesmo, né? São 20 anos de trabalho já seguidos de Alemanha. Figura. Aqui para dar uma entrada, na verdade, nos anos 2000, né? Que também vai ter uma série de discos aqui. Aqui, não, Cartola, ali do Arroz. Esse Choros e Valsas do Pará, que é um disco que ele fez em 2002. Na verdade, são composições dele, que é muito bonito também. Bom, ele vai ter umas outras parcerias já dos anos 2000, e aos poucos também ele vai deixando de solar, né? Porque aqui ele já está com... Né? Ele faleceu com 76, eu acho, né? 71. Não sei se foi 76 anos. Então ele já estava, né? Já estava com seus 80 anos aqui. 60 e poucos anos, 70 anos, já com a técnica. Tanto que os últimos vídeos, tal, que vai aparecer, já é outro rapaz solando. Ele sola muito pouco, assim, deixa de solar. Eu botei alguns trabalhos pessoas que ele tocou junto, né? Destacando o Piazzolla. Ele conheceu o Piazzolla numa das viagens dele para a Argentina e tal. Aí o Piazzolla um dia ligou para a casa dele, pro Tapajós, né? Cara, hoje vai ter um jantar só para violonistas, os melhores violonistas do mundo. Ele disse, vou lá, né? Pô, o Piazzolla convidando. Aí chegou lá, ele conheceu o Paco de Lutia, que estava na casa do Piazzolla. Então, ele disse que o Piazzolla era um cara que convergia muito, né, esses músicos todos, né? Adoravam ele. E ele grava muita coisa do Piazzolla e toca, né? Faz algumas apresentações com o Piazzolla. Aqui tem o Paquete de Rivera, né? Que é um saxofonista cubano, né? Autoexilado. E aí vai a galera do Brasil direto aqui também, Sivuca, acompanha muito cantor também, ele faz muita produção dos próprios cantores de lá, né? Tipo a Jane do Bloch, né? Que é de lá, de Belém do Pará também. Tem um trabalho da música popular super extenso. E para essas gerações recentes, se não tiver uma aula para falar quem foi Jane do Bloch e Sebastião Tapajós, acho difícil a gente encontrar. E nos deixou agora, dia 2. Né? Dia 2. E eu tive a oportunidade de ver ele tocar aqui no TAC, acho que foi em 88. Sim, agora, semana passada. E realmente é um cara, né, um cara espetacular, mas um daqueles, né, que eu sempre ressalto assim, pô, você tem a oportunidade de ver uma dessas pessoas, né,
tocar, nossa, corre atrás, que é o momento, né? Ver que essa galera aí, essa geração aí dos anos 60, 70, tá nos deixando, né? O Sivuca, né? O Dominguinhos, o Luiz Gonzaga um pouco antes, mas até muito pouco tava por aí. Então tem toda uma galera, né? O Altamir Carrilho já se foi. Maurício Inhorn é um cara que está produzindo ainda tudo, mas ele tá velhinho também, assim, sabe? Então tem toda uma turma de músicos instrumentistas que vieram produzindo, que vieram trabalhando, nunca se colocaram como os reis da música instrumental, mas sim sempre contribuindo, né? E sempre chamando, né, os músicos mais novos, né, que tenham, né, essa vontade, sempre agregando. O Sebastião Tapajós foi um que, como eu disse, os últimos da década de 2000 para cá, ele trabalhou direto com a gurizada mais nova, uma gurizada tocando bem, assim, sabe? A galera tocando muita coisa boa. E para nós, assim, é sempre importante ter essas referências quando se fala de violão, tal, para a gente não entrar nos modismos, né? Não que o modismo não haja um argumento, um critério, né, verdadeiro, por exemplo, para falar do Yamandu Costa. Mas o Yamandu já pegou, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo, pelo contrário, eu adoro, sempre vou dizer que eu adoro o Yamandu, mas ele tem um caminho que já foi trilhado para ele, assim, também, né? Que foi a gente vai pegar na ordem, né? O Meira do violão, o Tapajós, o Baden, a Rosinha de Valença e tantos outros que pouco as pessoas conhecem, né? Ou não escutaram nem falar, e aí, de repente, vê o Yamandu, parece que ele criou, né? Uma das coisas que não se fala não é uma questão de erro, né? Mas é uma questão de talvez falha de formação, ou falha mesmo de caráter. Uma pessoa hoje em dia dizer que criou um estilo, ou que criou uma forma de dar aula, ou que criou um método próprio, né? Pô, depois de ver isso aqui, esse cara nos anos 60 saiu lá de Belém do Pará e foi direto para a Alemanha, né? E não um povo burro, um povo que não conhece, né? Ele foi lá para conservatórios, para apresentações, né? E deixou um legado que está aí nas mãos do Yamandu, está nas mãos de tantos outros violonistas no Brasil, né? E não deve ser desmerecido, né? Então, a música, a gente pega o que foi acrescentado, o que foi acumulado, difundido por esses músicos e toca adiante, né? E vai levando adiante. E esse cara sempre foi um cara muito humilde, aquele jeito dele falar ali foi, né? Eu acho que ilustra bem assim como esse pequeno vídeo aqui no final. Então, nos despedindo do Tapajós. A minha vida sempre foi a dois, né? Eu digo a dois porque sou eu e meu violão. Viajei por muitos lugares do mundo. Quando tinha, acho que 16 anos, eu saí daqui de Santarém. Eu continuo tocando, graças a Deus, não quero parar de tocar. Vai deixando a semente da música, né? Pelo mundo afora. Tchau, Tapajós. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Espera o nosso tradicional tchau para o pessoal de casa. Obrigado, geral. Obrigado. Gente. Olha o pessoal aí, ó. Olha só. Camille. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, Gê. Saudade. Obrigado.